Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Distância grande, rapaz, do banco para cá, vê? Distância grande. Vocês estão bem, né? Passaram uma semana boa, eu espero assim. E que Deus possa estar falando conosco nessa manhã, amém? Esse é o nosso desejo, né? Esse é o pensamento que eu tenho quando saio de casa e quando tenho uma oportunidade tão abençoadora para mim, de vir compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu sempre penso, rapaz, muita gente está se deslocando para a igreja nesse momento. Querem ouvir tua voz, querem ouvir tua palavra. Então que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 7 até o 14. Aí você vai ficar com sua Bíblia aberta, porque a gente vai passar um pouquinho as folhas e a gente vai ler outro texto no mesmo livro, né? Outro capítulo do mesmo livro de 2 Reis, tá bom? 2 Reis, capítulo 2, vamos ler do versículo 7 até o 14. Outra coisa também, eu vou estar lendo na nova versão internacional, tá? Que é uma versão que o pessoal fala que se aproxima um pouco mais do original, tá bom? É a mesma coisa, só que com as palavras um pouco talvez diferentes do que você vai ler aí. Vamos lá, capítulo 2, versículo 7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam, está falando de Elias e Eliseu, e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram o Jordão a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que é que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Na sua versão deve ter dizendo: eu quero porção dobrada do seu espírito, né? Disse Elias: você me pediu um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que você pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto eles caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, presta atenção nessa frase: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Passe as páginas, vamos agora para o capítulo 13. Capítulo 13. Passe só um pouquinho. Capítulo 13, do mesmo livro, 2 Reis. Capítulo 13, vamos ver o versículo 14 até o versículo 21, tá bom? Vamos lá, capítulo 13, versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel.
Presta atenção na frase, vou repetir. Meu pai, tu és como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando ele pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei assim o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então você iria derrotar a Síria completamente. Mas agora você vai a derrotar somente 3 vezes. Então Eliseu morreu, foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus. Senhor, tua palavra foi lida e a gente não tem competência para extrair aquilo que tu queres falar para mim, para a tua igreja, mas o teu Espírito Santo, ó Deus, que é eterno de misericórdia, pode fazer isso conosco nessa manhã. Fale, Senhor, os teus servos ouvem, nós queremos ouvir tua voz. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu li um livro em 2007, que me marcou muito, e eu tive um período um pouco mais tranquilo nesses meses, e eu voltei a lê-lo. É um livro, não é um livro cristão, ele é um livro épico. O nome desse livro é Portões de Fogo. Não sei aqui quem já leu. Eu ganhei de presente de um amigo meu, quando eu morava lá em Pindamonhangaba, São Paulo. E esse camarada, ele era assim, fascinado por essas coisas gregas e tal, e o livro tem alguma coisa a ver com isso, e ele me presenteou esse livro para eu ler. Eu li o livro mais ou menos aqui, vou fazer aqui uma sinopse aqui do livro para vocês, então não estou ganhando, tá? Não tenho livraria, nada. Mas o livro mais ou menos, ele conta a história da Batalha das Termópilas, que foi aquela batalha, que eu sei que vocês sabem, quando o exército de Leônidas, junto com 300 homens, tá? Os espartanos, conseguiram conter o exército persa de Xerxes, no desfiladeiro da Termópilas. O nome Termópilas significa portões quentes, por isso o nome do livro é Portões de Fogo. E aqueles 300 homens conseguiram deter 2 milhões de homens durante 7 dias. E ali, já quando não tinham mais força, as armas todas destruídas pelo fragor da batalha, aqueles homens ficaram sem armas, lutaram com as próprias mãos e os dentes, até que todos fossem exterminados. Mas o livro, ele é visto, conta toda essa história pela visão de um observador. Esse observador, ele desde pequeno, a aventura dele, a diversão dele era acompanhar as batalhas. Ele ficava, o pessoal normalmente ficava lá, montava um dispositivo de combate num vale. Normalmente o pessoal não combatia nas montanhas, e eles ficavam lá de cima olhando aquele negócio. Mas presta atenção aqui, o que era interessante, ele fala que quando o exército espartano se punha de um lado e o outro exército se punha do outro, ele diz que era nítido que as lanças do outro exército estavam batendo uma na outra. O pessoal estava com medo.
E enquanto isso, em contrapartida, o exército espartano, ele falava que as lanças não se mexiam, imóvel. Vocês vão entender o que é que eu quero dizer com isso. Eu tive a oportunidade, a graça de Deus, de ter como profissão que numa das suas facetas a gente forma jovens, a gente prepara jovens para ser líder. E a gente prepara para ser líder num momento de maior desespero e tragédia que pode ocorrer, que é um momento de guerra, é ou não é? E a gente recebe garotos novos, normalmente com aquela idade de 18 anos, né? E é nítido também, a gente percebe em alguns o brilho no olho. A gente dá um desafio, o camarada faz e parece que ele quer mais. Enquanto outros, só a graça do Senhor, né? E isso me dava um desespero com esse pessoal, né? Eu não batia, mas dava vontade, porque às vezes você dizia, rapaz, você consegue, suba desse negócio. Dava aquela cara de, sabe, meu Deus do céu, parecia uma vaca atolada assim, olhando, sabe, sem nenhuma reação. Aconteceu também, quando o exército filisteu, ele bateu em combate contra o exército de Israel, e eles falaram assim, não vamos nos desgastar muito não, vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui um guerreiro, e você vai arrumar um guerreiro aí para lutar contra ele, quem ganhar aí dos dois, a gente se torna subserviente, vai servir a vocês, e vocês sabem a história de Davi e Golias. Como é que pode, por favor, não perca o raciocínio, em nome de Jesus, como é que pode um exército, onde o comandante desse exército, a palavra de Deus nos diz que ele se destacava do ombro para cima de qualquer pessoa, uma pessoa alta assim, maior do que Léo talvez, era Saul, e Golias começava a gritar lá, blasfemar, e humilhar, e profanar o nome do Deus de Israel, e todo mundo dentro da sua cabana, como dizem, né, com o rabo entre as pernas, né, ali com o cachorro quando fica com medo. Como é que pode isso? Se levanta um garoto que ouve a afronta e diz assim, quem é esse circunciso que se atreve a afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou contar mais uma historinha só para a gente fazer esse meio campo. Isso aqui é um introito, tá certo? Uma introdução. Vocês lembram da vez que Moisés enviou 12 espias para ver a terra que eles iriam ocupar? E depois de passar um tempo, eles voltaram, 40 dias eles passaram lá, e voltaram para fazer o relatório. E eles disseram assim, rapaz, a terra é de gente muito grande, gigantes. Às vistas deles, nós éramos como gafanhotos. E Josué e Caleb falou, negativo. A terra é boa, a gente vai lá, se o Senhor quiser dar essa terra, a terra é nossa. Eu estou falando todas essas coisas porque me parece, né? Falei aqui algo histórico, bíblico, e que eu vi, palmilhei, e aconteceu e acontece. Me parece que a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas. Aqueles que têm brilho no olho, que parece que têm um compromisso com a integridade. Integridade é completude, né? Plenitude. Me parece que tem aquele grupo que é comprometido com a plenitude. É a turma que não gosta de ser mais um. É o pessoal que não gosta de ser levado pela história, e se der, deu, se não deu, também tanto faz. É aquele que o pessoal fala que nem cheira nem fede. Não. É aquela turma que quer sempre mais, plenitude. Você, quando escuta uma coisa plena, ela está satisfeita, completa. Entretanto, existe outro grupo que talvez seja um grupo dos que gostam de estar na média. Não, tá bom. Não conseguiu isso aqui, mas também já foi bom demais, né? É aquele medíocre. O texto que nós lemos, meus irmãos, e é aí que eu queria entrar, a gente percebe dois exemplos bem característicos. A gente vê Eliseu, um homem comprometido com a plenitude. Quando ele está
caminhando com Elias, se você for ler o texto, vocês perceberam que tinham 50, só que os 50 estavam olhando de longe. Eliseu estava perto. Elias falou assim: eu vou atravessar o Jordão. Todos os 50 ficaram. Eliseu falou: eu vou junto com você. Não vou apartar de você nem um segundo. Porque se você vê no versículo 2, todos sabiam. Deus já tinha falado que Elias seria levado. Olha, o Deus vai levar Elias. Ele fala: não me fale sobre esse negócio. Ficou junto de Elias. E Elias olha aquela coisa assim e diz assim: olha, o que é que eu posso fazer por você? E Eliseu, um homem que tem compromisso com a plenitude, com certeza não era daqueles que se conforma com pouco ou com uma metade, não era medíocre. Ele diz assim: Elias, eu quero porção dobrada do seu espírito. Glória a Deus. Não é questão de que eu quero ser melhor do que você. Eu quero honrar o espírito que habita em você, e eu quero que Deus me use muito mais do que Ele lhe usou, Elias. Eu quero trabalhar. Se você trabalhou 2 vezes, eu quero trabalhar 4 vezes mais. Eu quero ir além, Elias. Por favor, me permita esse negócio. Eu quero ir além do que você fez, porque o que você fez está feito. Eu quero fazer muito mais. E Elias diz: você pediu alguma coisa difícil, garoto, né? Você pediu uma coisa difícil. Mas Eliseu tinha compromisso com a plenitude. Muitos aqui têm filhos. Não existe maior alegria, né? João fala que não existe maior alegria do que saber que os nossos filhos andam na verdade. Mas também não existe maior alegria de você ver que o seu filho foi muito mais longe do que você foi. É ou não é? Que Deus possa fazer isso na vida de todos os seus filhos aqui nessa manhã. Que Ele possa provar muito mais do que você provou do Senhor. Que Ele possa ter experiências muito maiores do que você teve com o Senhor. Que Ele possa amar a Deus muito mais do que você ama. Seja uma pessoa comprometida, de plenitude. É por isso que no Salmo 127, ele diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Porque existem coisas que você não consegue chegar, mas o guerreiro consegue atirar a flecha e ela atinge o seu alvo. Eliseu tinha esse negócio com ele. Eu quero ir além. Eu quero ir além. E a palavra de Deus nos diz que em determinado momento Elias foi arrebatado. Não foi no carro de fogo, quando muita gente diz que foi no carro de fogo. Vocês leram isso aí. O carro de fogo apenas separou os dois. Ele subiu no redemoinho, tá? Nunca mais digo que subiu no carro de fogo. Subiu no redemoinho, o carro de fogo apenas separou. E uma coisa importante, ele grita: meu pai, você era como carros de guerra e cavaleiros de Israel. O que ele estava querendo dizer ali é: Elias, você fez a diferença em Israel. Você era como guerreiros, como um exército. Você sozinho valia para um exército inteiro. Porque tem gente que é assim, meus irmãos. Pessoa que é comprometido com plenitude, com integridade, completude. Pessoas que são comprometidas com isso. Ele sozinho vale para um exército inteiro. Mas pessoas comprometidas com a mediocridade, medíocre. 50, 100 pessoas empurrando e não sai. De onde se menos esperava é que não sai nada mesmo. É impressionante. Mas Eliseu não era assim. Eliseu estava passando por um momento totalmente difícil na vida dele. Era uma separação. Uma pessoa que tinha significado não somente para a nação de Israel, mas significado para a vida dele. Estava indo embora. Mas olha aqui, presta atenção aqui. Uma pessoa que tem compromisso com a plenitude, ela vê a outra como um ponto de referência interiormente de motivação e incentivo para ir além. Essas pessoas estão preparadas para perder.
Essas pessoas estão preparadas para a perda, porque ela não se fixa numa pessoa que ele tem como exemplo, como a única razão dele ser, não. Isso é motivação, é estímulo, é incentivo para a minha vida. Em contrapartida, o segundo texto que nós lemos, aparece essa figura, rei de Israel, chamado Jeoás. Totalmente diferente de Eliseu. Totalmente diferente de Eliseu. Esse camarada tem compromisso com a mediocridade. É medíocre, vocês vão ver. O texto nos fala, que a gente acabou de ler no capítulo 13, que ele também está perdendo Eliseu. Lembra? Eliseu estava perdendo Elias, mas o sentimento dele, ele via em Elias um referencial interno de motivação e estímulo. Jeoás chega na casa de Eliseu, que está morrendo. A palavra de Deus fala que ele sabia que aquela doença era para a morte, se joga no leito de Eliseu, e o que é que ele fala, meus irmãos? Meu pai, tu és como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. A mesma palavra, as mesmas, iguais, ipsilitre, iguais, as mesmas palavras que Eliseu falou quando Elias estava sendo assunto aos céus. Só que tem uma diferença. Essa frase na boca de Eliseu é uma coisa, na boca de Jeoás é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Na boca de Jeoás, Eliseu era uma referência de segurança. Ele está desesperado. Ele é inseguro. Ele está desesperado. Meu Deus, você sozinho, Eliseu, vale por um exército inteiro. E o que é que vai ser da minha vida? O que é que vai acontecer comigo? Eu vou ficar sozinho, vou lhe perder. Percebam. Percebam. Jeoás tem um compromisso com a mediocridade. É impressionante. Pessoas assim não conseguem perder. Reagem mal com a perda. Quando perdem, vão dizer assim: o que é que vai ser de mim? Por que Deus fez isso comigo? Eliseu começa a querer dar uma força a Jeoás. Fala assim: Jeoás, vem cá, menino. Olha só. Abra a janela. Jeoás abriu a janela. Pegue seu arco, pegue uma flecha e atire essa flecha em direção ao leste, em direção à Síria. A Síria, naquela época, era o maior inimigo de Israel. E Jeoás faz isso. Abre a janela, pega a flecha, atira em direção à Síria. E Eliseu diz assim: Jeoás, isso aí é flecha de vitória. É flecha de vitória em Israel. Você vai derrotar todos os assírios. E imediatamente depois, Eliseu diz assim: agora pegue as suas flechas e atire no chão. Sabe o que é que Jeoás faz? Pega uma, atira, 2, 3 e para. O texto em que nós lemos fala que o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim você iria derrotar a Síria e destruiria ela completamente. Ou seja, tinha no mínimo 6 flechas na aljava de Jeoás. Presta atenção, meu irmão, olha aqui para mim. Pessoa que tem esse compromisso com a mediocridade, eu dei o exemplo logo no início, para que a gente ficasse com esse negócio bem seguro na nossa mente. É assim mesmo. Atire as suas flechas no chão. Ah, tá bom. 3 tá bom demais. E o homem de Deus fica irado com ele. E fica furioso. Como é que, rapaz, você parou, rapaz? Meu irmão, se Eliseu, que todos sabiam que era um profeta de Deus, que as palavras na boca de Eliseu se cumpriam, e ele está dizendo ali naquele momento: Jeoás, isso é flecha de vitória de Israel sobre os assírios. Meu irmão, se ele diz para você, é flecha de vitória, isso aqui é minha palavra, é palavra minha,
eu não te deixarei, não te desampararei. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Se Eliseu fala um negócio desse comigo, eu atiro as 6 flechas, jogo o arco, pulo em cima, jogo a aljava, é flecha de vitória na minha vida, na sua vida, meu irmão. A pessoa medíocre é assim mesmo. Tá bom o quê, rapaz? Por que uma pessoa não vai até o fim? É uma pergunta que eu faço, eu queria fazer para vocês também. Vai pensando aí comigo. Por que aquele tipo de pessoa que começa bem as coisas na igreja, daqui a pouco, cadê tu? Não, estou com problema, não deu. Rapaz, lê esse livro aí, e aí, empresta um livro, já tive esse problema, empresta um livro, eu sou meio ciumento dos meus livros, e aí, cara, já leu? Não, eu estou lendo, como é que pode, menino? Um livro de 50 páginas, e um mês e o bicho não leu. Sabe aquela turma, por que é que leva uma pessoa a não concluir, não chegar até o final? A pessoa que tem compromisso com o mediano, não, isso aqui tá bom, né? Médio, tá bom demais. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E é por isso que desde agora a coroa da justiça me está aguardando, que o Senhor me dará, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Amém. Por que razão a pessoa não vai até o fim? Uma dessas 3 razões. Primeiro, falta de recurso, né? Pode ser que uma pessoa não vá até o fim por falta de recurso. Imagina que eu quero ir para a casa de um amigo meu, que é daqui da igreja, a casa de praia dele, lá em Carneiros, e eu coloco, ele sabe quem é, e eu coloco gasolina, certo? Não estava com tanto dinheiro assim, o dinheiro que eu tinha eu tentei, né? Botei gasolina com o dinheiro que eu tinha, e quando eu chego lá para o lado de Sirinhaém, né? O carro, pane seca, faltou gasolina. Eu não cheguei no meu objetivo porque me faltou recurso. É ou não é? Me faltou recurso. A segunda coisa que pode fazer você não chegar até o fim é quando falta forças. Né? A gente tem aqui na nossa igreja um camarada chamado Valderes. É triatleta. E não é triatleta assim, entendeu? Como eu já fiz algumas vezes. Não, o cara é triatleta bom. Se prepara. Então o camarada nada no mar aberto, pedala. O cara nada no mar quase 4 quilômetros, depois pedala 180 quilômetros e depois joga a bicicleta do lado e corre uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Daqui também já fez. Aí imagine que depois, na última transição, o camarada parte para correr e em determinado momento ele se preparou, mas em determinado momento começa a sentir calafrios, cãibra por tudo que é lado, e ele sabe que se ele continuar, ele vai desmaiar, não vai conseguir. E ele para. Então parou porque faltou forças. É ou não é? Agora eu pergunto para você. Faltou recurso para Jeoás? O que o texto fala aqui é que ele tinha no mínimo mais umas 4 flechas ali. E ele só lançou 3. Não faltou recurso para aquele cara de pau. Pergunto, faltou forças para ele? Pelo que consta aqui no texto, o doente aqui quem era? Era Eliseu. Não era ele estava muito bem, obrigado. E faz uma lambança dessa. Né? Agora, olha para mim, meus irmãos. O que é que acontece com a pessoa que não quer chegar até o final? Que é a terceira razão, que pode ser essa razão de muita gente também. Falta de vontade. Falta de vontade. Porque se falta recurso, como eu falei, parei lá em Sirinhaém, eu fico na pista lá, pedindo carona, ajuda, o Oziel para, sempre tem um galãozinho de gasolina ali dentro do carro dele, que é um cara prevenido, abastece meu carro, a gente chega, entendeu? Ô Júnior, pode passar com uma corda, amarra no meu carro, a gente vai, mas dá um jeito. Faltou recurso, mas tem alguém que chega e dá uma força. Faltou forças. Tem alguém que pode chegar assim e dizer, rapaz, vem cá, rapaz, vamos lá, segura aqui no meu ombro, vamos chegar. Não, eu coloco você no braço e vai. Mas se faltar vontade, meu amigo,
nem 30 empurrando. É uma coisa, eu já vi isso, eu convivia com isso aí. Quando chegava aqueles acampamentos, certo, Monteiro? Você vê nitidamente, está todo mundo cansado, mas tem gente que diz assim, não vou parar. E já tem outros que já começam. Querer arrastar o fuzil assim, aí não dá. Aí não dá, segura esse fuzil e vai. Mas tem gente que é assim, não faltou força, nem 30 empurrando ele vai. Porque tem compromisso com a mediocridade. E Joás é dessa turma. E olha só que coisa grave, acompanhe no texto. Quando ele faz essa lambança aí, o que é que Eliseu diz? Por causa da sua falta de vontade, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim você iria derrotar a Síria, iria destruí-la completamente. Mas por causa disso, você não vai. A Síria que é um problema, que é a inimiga, ela vai ficar aí no seu sapato por um bom tempo. Sabe o que é que aconteceu, meu irmão? Olha aqui para mim. Até hoje, 2019, a Síria é problema para Israel. Por causa desse camarada que acha que tá bom, mediano, tá bom, né? Presta atenção, meu irmão. A sua falta de ânimo espiritual vai travar a vida do seu filho, do seu neto. Ou você pensa que as suas atitudes não geram um inconsciente coletivo dentro de casa? Que você vibra em estar na frente de uma Netflix e quando diz assim, vamos ler a Bíblia, você começa e está percebendo tudo. É um inconsciente coletivo que vai gerando dentro da sua casa, meu irmão. Ele percebe que você fica muito mais animado de ir na Pizza Hut do que vir para a igreja. Percebe. E depois você vai querer fazer, ele vai dizer, você não. E infelizmente, quando parte, a lembrança que tem é de que você quem foi você? Então a sua atitude, né, mediana, vai atrapalhar seus filhos de ter experiências maravilhosas, para que ele pudesse ver na sua casa os milagres que Deus poderia fazer, se você fosse uma pessoa comprometida, com plenitude, de que você leva Deus a sério. Você não se conforma com a metade, com esse negócio, não, a gente vai até o fim. Vamos orar. Não, a gente vai. E às vezes fica esse negócio. Seus filhos vão deixar de ver os milagres que Deus poderia fazer dentro da sua casa. Sou de uma família de 8 filhos, né? São 2 homens, eu, tenho um irmão que também é presbítero, e 6 irmãs, que pela misericórdia de Deus, todas estão comprometidas com o Senhor. Nós tivemos as nossas dúvidas, né? Os nossos percalços na fé, as nossas crises na fé também durante a juventude. Mas uma coisa a gente não pode negar: a fé do nosso pai e da nossa mãe era real. Era real. E eu posso constatar isso aqui. Estava numa festa ano passado, uma formatura que teve no CPR, e estava se formando o sobrinho da professora que me ensinou a ler. Prazeres. E ela deve estar ouvindo esse vídeo, e tem amigos dela aqui que já contou essa história. E quando eu falei com o esposo dela, Bebé, que já fazia muito tempo que eu não via, a primeira coisa que ele falou: rapaz, até hoje a gente sente saudade daqueles hinos que a turma lá na sua casa colocava, porque lá na casa, minha casa era um ponto de pregação. E ficava aquelas cornetas incomodando todo mundo. O pessoal queria assistir naquela época Pecado Capital, Homem $100 milhões, e tome som aquele negócio. Hoje ninguém faz isso, e também eu acho que era errado, tá? Mas ele falou que tinha saudade desse negócio. E peraí, olha aqui para mim. Ele diz assim: eu não me esqueço, o dia que aquela tua irmã, como é o nome dela? Aquela moreninha, eu falei, a Síria. E isso, quando ela saiu correndo dentro da sua casa, e um carro bateu e passou por cima dela. Aí deixa eu voltar só um pouquinho. Minha mãe chegou naquele dia de manhã e falou assim: pessoal, eu tive um sonho, não foi muito bom não. Vamos reunir aqui, vamos orar.
E aquela palhaçada, 8 meninos, naquela época eram 9. Dentro do quarto, vamos orar, menina, aquela coisa toda, vamos orar, tal, não sei o que, Deus dá livramento e tudo. De repente, minha irmã pega umas moedas para comprar umas balas na venda, né, desse camarada, que era Zia e Bebé, que era o esposo de Prazeres. Ela saiu correndo e o carro passou por cima. Ela devia ter uns 7 anos, sei lá, 8 anos. E o carro foi embora. E ela se levantou. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Vocês riem. Eu sei que quando meu pai chegou em casa à noite, não tinha celular, essas coisas, para ficar contando o que foi que aconteceu. Minha mãe relatou. Aí meu pai, vamos fazer um culto aqui para agradecer a Deus pelo livramento, não sei o quê. De repente, abriu. Pois não. Camarada chorando. Cadê a menina? Que o carro passou por cima dela. Aí meu pai falou, está ali, está boa. Por quê? O que foi que houve? Ele falou, eu sou o motorista do táxi que passei. E minha consciência pesou, estou voltando aqui para saber como é que ela está. E ela está assim, ela está bem, está não sei o quê. Eu falei, é impossível. Eu senti quando o pneu passou por cima. Impossível essa menina estar assim. Chorando, entregou sua vida ao Senhor. Ali dentro da sala. São coisas que você vai presenciando. Fé! Seus filhos estão lhe observando, rapaz. Compromisso que você tem com o Senhor. Seus netos estão observando. Aí vai dizer, não, minha avó, é uma mulher de Deus. É para ser assim. Quando estava doente, não, pelo amor de Deus, não manda papai orar não, senão eu vou ficar boa, vou ter que ir para o colégio. É assim. Assim. Mateus capítulo 22, versículo 33, 36, diz assim, quando perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, qual é o maior mandamento? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, é tudo, não é mediano não. Isso é para quem tem compromisso com a plenitude, compromisso com Deus, que quer ir além. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim, olha, tudo o que vocês forem fazer, seja comer, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo. Um texto que nos choca bastante, quando a gente lê, é Atos capítulo 5, vocês já sabem a história. Estava acontecendo uma coisa muito interessante na igreja de Israel, lá em Jerusalém. E um certo homem chamado Barnabé, que o coral canta, chamado Barnabé natural de Chipre, também chamado José da Consolação, homem bom e piedoso, viu que tinha muita gente passando necessidade, vendeu uma propriedade que ele tinha, entregou nos pés dos apóstolos. Tinha um casal que olhou aquilo ali, a igreja ficou muito empolgada com a atitude, aí falou assim, a gente vai fazer o mesmo. Tem aquele ranchinho, que parece ali com o ranchinho de Jaime, de Madeleine, e eu vou vender, e vou entregar nos pés dos apóstolos também. Pega o dinheiro, vamos supor, imagine, né? Quando estavam no caminho acontece muita coisa, né? Eles falaram, rapaz, se a gente der a metade, é dinheiro demais já. Imagine que você vende um carro. E você diz, rapaz, vou vender esse carro e vou dar de oferta missionária. 50 mil reais. Aí no caminho, você com sua esposa diz assim, rapaz, se a gente der 25, é dinheiro também demais. É ou não é? E Ananias e Safira foi com essa história. Chegaram lá e depositaram. Só que Pedro perguntou assim, vem cá, isso é tudo? Falou, é tudo. Ele falou, rapaz, você vendeu, se você quisesse ficar para você, era seu, rapaz. Ninguém impediu a você. Mas porque você tem esse negócio no coração, entendeu? De querer ser fake, querer dizer que é uma coisa que está sendo tudo, e Deus sabe que é a metade. Você já sabe qual foi o final desses dois medíocres, Ananias e Safira.
Olha para aqui para mim. O que é que Deus pede da sua vida, meu irmão? Sabe o que é que Deus pede da sua vida? Tudo. Deus pede da sua vida tudo. Por isso, já estou acabando, para que a gente não entre nessa vibe, como o pessoal fala aí, de Jeoás, nessa turma que não tem compromisso com, hein? Né? Essa turma que é sempre vê dificuldades, sempre do contra, entendeu? Vai assistir os Avengers, torce pelo Thanos. Então, enfim. Para você não entrar nessa, 2 enfermidades para você sair fora, que a gente vê na vida de Jeoás. Primeiro, Jeoás está preocupado com o resultado, não está preocupado com o processo. Vitória contra a Síria? Eu quero amanhã, meu amigo. Eu quero amanhã, mas não quer lutar por isso. Por isso que ele é dependente de Eliseu. Ai, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Vitória contra a Síria? Eu quero amanhã, é hoje. Mas e o processo? Meu irmão, vamos participar da oração aqui na igreja nas terças-feiras? Rapaz, você não está querendo uma bênção do Senhor, cara? Não é questão de que vai haver barganha, não. Mas você quer conhecer o Senhor melhor? Vamos ler a palavra de Deus. Porque você não lê, meu irmão? Não, dá um sono. Rapaz, vamos lá, não sei o que. Você quer as bênçãos, mas não quer se envolver no processo. Você quer as bênçãos, mas não quer amar. Não quer perdoar. Quer a bênção, mas não quer dar a outra face. Não quer entregar a túnica, caminhar a segunda milha. O seu negócio é o imediato. Você quer, sabe? Não quer se envolver no processo. É exatamente o que Jeoás queria. Medíocre, mediano. Rapaz, vitória, eu quero é agora. Mas vamos fazer isso, vamos fazer. Não, por favor, não me deixe. Me ajude aí nesse negócio. Estender a mão, largar. Não. Segunda coisa. Jeoás parece ser igual, mas não é. Tem compromisso com o imediato. Não tem compromisso com o eterno. Né? E normalmente gente que pensa medianamente, ele tem esse negócio. O negócio dele é agora. E a gente tem essa tendência. Eu já falei isso aqui, em algumas vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, que a gente tem a tendência de vender o futuro, comprometer o nosso futuro, para ter o presente. Aconteceu isso com Esaú também. Estou com fome. Senti um cheiro bom. Eu quero isso aqui. Não. Me venda sobre o direito de primogenitura eterno. Do que me vale de primogenitura? Né? Eterno. Eu quero é agora. Me dê. E depois você sabe lá na frente que a palavra de Deus diz que nem com muito rogos ele achou lugar de arrependimento. A gente tem essa mania de comprometer o futuro pelo imediato. É por isso que a gente divide em 10 vezes as compras. Né? Não é? Está lá no Shopping Rio Mar, entra na loja e escuta aquela voz assim: compra. Você merece. Compra. Você trabalha tanto. Eu sei de quem é essa voz, viu? Não é do anjo Gabriel não, viu, irmão? Mas a gente fica nessa lógica de vender a eternidade para ter o mundo. Foi isso aí que o diabo fez com o Senhor Jesus. Tudo isso aqui eu lhe dou agora. A glória, riqueza, eu lhe dou agora, se você me adorar. Mas o Senhor Jesus tem compromisso com o eterno. Falou: para trás, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Glória a Deus. Não tem compromisso com o imediato, ele tem compromisso com o eterno. Eliseu tem esse compromisso com plenitude. Ele olha adiante. É por isso que ele pede para Elias: eu quero porção dobrada do seu espírito. E se você for observar bem direitinho, já estou acabando. Se você for ler, e eu acho que isso aí vai ser uma boa para vocês, tá bom? Tarefa de casa aí, homework, né? Chegue lá e conte quantos milagres teve
protagonizado por Elias. Sabe quantos milagres? 7. Sabe quantos milagres depois que Eliseu morre? E você vai lá contar depois. Sabe quantos milagres foram protagonizados por Eliseu? 13. Mas, para alguém que tem uma visão mediana, vai dizer assim: nossa, gente, só faltou um. Tá bom demais, tá não, Léo? Poxa, o dobro seria 14. 13, tá bom demais. Isso, oxe, tá bom demais toda a vida. Não. Oxe, tá bom. Só faltou um, somente umzinho. Quando você assume compromisso com Deus, quando Ele diz para você: filho meu, dá-me o teu coração, e faça uma correlação aí com Provérbios capítulo 4:33, que diz, 4:23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então está tudo ali dentro. E ele diz assim: me dê seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eliseu morreu, e o texto que nós lemos nos fala: um grupo de pessoas iam fazer um enterro, os moabitas aparecem ali, eles estavam desarmados, joga o defunto e sai correndo. Quando o defunto toca no osso de Eliseu, o que é que acontece? Ressuscita. 14º milagre. Geneton me mandou essa semana uma historinha, negócio de quem planta tâmara não colhe tâmaras, porque parece que a tâmara o cara planta e demora 80 anos, então o cara não vai ver, não vai comer desse negócio. Então, meu irmão, quando você tem um compromisso com o Senhor, que você entrega tudo ao Senhor, Ele tem um compromisso com você. Não vai lhe abandonar, não vai lhe deixar. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Não precisa você estar aqui para ver. Tem uma história muito interessante, e com essa história eu encerro, de uma irmã crente, 2 filhos homens. Criou os filhos, como a gente cria aqui, chama para frente, ora, sai para a escola dominical, mas os 2 filhos desviaram-se, né? Ficaram adultos, né? E se desviaram dos caminhos do Senhor. Né? Quando o camarada cresce, acha que sabe tudo, né? E se desviaram dos caminhos do Senhor. Aquela mulher temente a Deus, orando, para que o Senhor trouxesse os filhos de volta. Orando. Os filhos desviados do caminho do Senhor. Essa mulher vem a falecer. Os filhos esperaram uma semana e voltam lá naquela casa, uma casa muito bonita. Isso é verídico, viu? Isso aqui não é aquelas analogiazinhas, não. Voltaram lá na casa, a casa muito rica. Os 2 voltaram, entraram na sala e começaram a fazer um espólio das coisas, né? Falou: olha, isso aqui a gente vai doar, isso aqui você pode levar para sua casa, não, esse armário aqui eu levo para minha. Foram lá na cozinha, essa geladeira aqui, vamos doar para não sei quem que não tem, isso aqui a gente faz isso. E por último eles entram no quarto da mãe dele e dizem assim: olha, essas joias aqui você entrega para sua esposa, essa joia aqui vai para minha, isso aqui a gente vende. Aí um dos irmãos olha para o outro está assim com o olhar fixo. Ele: o que foi? Ele estava olhando para a cabeceira da cama e falou assim: era aqui que mamãe orava por a gente, todas as noites. Vai fazer falta. O outro olhou e falou: vai fazer falta. E os 2 começaram a chorar, se ajoelharam ali naquele local e entregaram a vida a Cristo. Você não precisa estar aqui para ver, mas Deus vela pela sua palavra. Glória a Deus. Quando você entrega tudo, quando você tem compromisso com a plenitude de Deus. Tem um hino antigo que dizia assim: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus querido, tudo deixarei. É tudo. Porque como nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, por amor a nós, ele entregou. Porventura ele não dará, não somente ele, mas juntamente com ele,
todas as coisas. O Senhor é fiel. Mas Ele diz: dá-me o teu coração. É tudo. É plenitude. E hoje é um dia de compromisso. Compromisso em não sermos medíocres. Seus filhos estão lhe olhando. Postura de fé que você tem na sua casa. E você vai dizer assim: meu pai foi um homem de Deus. Eu quero ser muito mais comprometido do que ele foi. Eu quero ser para meus filhos muito mais do que eu vi que meu pai foi para a minha vida. É isso que foi e aconteceu nas histórias que nós contamos. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar. A tua palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Tu sabes tudo que está acontecendo aqui nessa manhã. É apta para dividir alma e espírito. E não há ninguém encoberto aqui diante dos teus olhos, Senhor. Tu conheces tu conheces a minha vida. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de ti. Então, por favor, Senhor, diante dessa tamanha majestade, que nos devassa todo, por completo. Tu sabes o que é que nós precisamos, Pai. Nós precisamos nos envolver contigo totalmente. E que em nome de Jesus, a gente possa assumir um compromisso agora de plenitude, totalidade na tua presença. E que isso reverbere para a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.